Bottas ou Bortoleto na Audi? Ou Colapinto? Ou nenhuma das anteriores? Quem seria esse nome? Porque o que não falta para essa lista é nome. Então vamos aos candidatos. Valtteri Bottas, vencedor de Grande Prêmio, pole position, piloto atual da equipe e mais influenciador digital do que piloto de Fórmula 1 a essa altura de sua carreira. É um cara veloz? Sim. É ou foi um cara veloz, né? Gabriel Bortoleto, líder do campeonato da Fórmula 2, luta aí contra Isaac Hadjar pelo título. Faltam 2 rodadas, uma é no Qatar e depois em Abu Dhabi no final de semana seguinte. Ou seja, a Fórmula 2 tem uma pausa razoável aí. O que a gente tem ouvido de fontes dos outros e fontes nossas? Bottas, e aí saiu a notícia, já assinou com a Sauber, topou mais um ano de contrato que o Binotto enfiou isso na goela dele. Essa é a notícia, repercutimos aqui, inclusive, fizemos um post, comentamos, etc. Mas o próprio Bottas apareceu desmentindo isso. E aí cabe aquele questionamento. Até onde isso não é uma notícia plantada pela própria Sauber no noticiário, saiu no Blick, saiu na Racing 365, e aí daí pra frente todo mundo repercutiu, nós aqui. Até onde isso não é uma notícia plantada, justamente aquela bola de bilhar que você mira aqui para acertar lá, e conseguir de alguém, por exemplo, Gabriel Bortoleto e seus apoiadores, ou a McLaren que está fazendo esse jogo duro aí para liberá-lo, ou os apoiadores de Franco Colapinto da Argentina, porque ele tem empresas argentinas por trás querendo ter um piloto argentino na ponta, no auge do automobilismo, sendo que, no momento, piloto por piloto, a gente não sabe nunca o que um é capaz e o outro não, mas no momento, o Franco Colapinto é um piloto de Fórmula 1 e vem se mostrando muito válido, muito validado. E o Gabriel Bortoleto ainda é uma promessa, não é verdade? Andou uma vez de Fórmula 1, foi bem no teste, mas isso não é o suficiente. Claro, o outro já tem 3 grandes prêmios, pontuou em um, raspou de pontuar hoje de novo, tem andado muito bem, fez uma largada impressionante, a gente vai falar de tudo. O que a gente sabe? Eu sei, de fonte primária. Mandem a notícia do Bottas renovado com a Sauber, para as pessoas com quem eu converso ali, próximas à situação do Bortoleto, e me disseram assim, acho que não. Eu falei, acho que não? Então, se acham que não, eu sou forçado a achar que, de repente, não é verdade? Então, estou transmitindo essa informação para vocês, é gente próxima à situação. Claro, a gente viu aqui, por exemplo, fontes de dentro da Ferrari, não minhas, mas do Flávio Gomes, disseram para ele que o Newey tinha assinado. E depois o cara mandou um WhatsApp para ele e falou, sorry, até onde eu sabia tinha, mas aí depois tudo desmoronou. Porque, isso acontece. Quando você não foi alugar um imóvel e tudo deu para trás? Quando você não foi comprar um carro e de repente não deu certo? Então, são negócios. Às vezes chegam perto de acontecer e não acontecem, né? Então, essa é a história. Nós temos aí uma árvore de Natal de nomes em volta desta vaga. O Bottas, o Bortoleto, agora apareceu o Colapinto. A Sauber tem o Verschoor, piloto dela. Theo Pourchaire, piloto dela. Ela tem o Zane Maloney na Fórmula 2, que é piloto dela também. Tem o próprio Zhou, falei do Zhou já? Acho que não. Tem o próprio Zhou, então assim, tem um monte de gente interessada nessa vaga. E aparentemente há um pré-contrato com o Lawson, que é o que o Lawson usou como alavanca para pisar no pescoço do Helmut Marko e falar, então você não vai me dar o contrato que você tinha que me dar até a data tal de setembro? Perfeito, tô livre. E vocês vão perder todo o dinheiro que vocês investiram na minha carreira até hoje. Porque esse é o lance. Você vem formando um piloto, não é de graça. Que ele corra na Fórmula 3, que ele corra na Fórmula 2, que ele corra na Super Fórmula no Japão, que ele corra no Haikyuu Parta. Tem alguém pagando. E aí chega na porta da Fórmula 1, você perde ele, como por exemplo a Alpine perdeu o Oscar Piastri. Olha o que a Alpine perdeu. Nós vamos falar mais tarde de Oscar Piastri. Olha o piloto que a Alpine formou e entregou de bandeja para a McLaren em 2022. Né? Então essa é a grande questão. Tá? Vamos aguardar. Ao que parece, o Bottas, ele mesmo diz, senta com o Binotto nessa semana para definir seu futuro. E também já li por aí, também de fonte primária, que algo deve ser anunciado para o Gabriel, para minha tristeza, porque eu vou sair de férias quarta-feira. Algo pode ser anunciado para o Gabriel para as próximas semanas, o que significa que de algum lugar eu vou ter que fazer um vídeo extraordinário, talvez dentro de algum quarto de hotel. Vocês vão me desculpar, mas é o que a gente faz para estarmos sempre juntos, presentes, fazendo conteúdo, ok? Então, muda tudo para, por enquanto, não mudar nada. Eu
se fosse dono da equipe, e não é pachecada, colocaria um jovem piloto ao lado do Hülkenberg. E acho que isso é importante, porque o Hülkenberg, pontuou de novo, vem rendendo excepcionalmente bem, e a equipe não precisa de 2 Bottas, ela precisa de um cara que vai entregar o máximo possível já na primeira corrida no Bahrein, máximo possível, entenda, máximo que dá para fazer com aquele carro, e outro que vai, dentro de uma curva de aprendizado, amadurecer. O Bottas, quem me garante que o Bottas desmotivado é páreo para o Hülkenberg? É páreo para um cara como o Bortoleto ou como o Colapinto, querendo mostrar serviço, não é verdade? Então, assim, o Hülkenberg topou sabendo que vai virar piloto na Audi, alemão, pô, né? É diferente, pô, uma grande empresa do meu país, etc., mirando no futuro, já 2, quem sabe 3 anos de contrato, etc. Bottas e Bortoleto têm batido nessa tecla, a gente tem sabido, nós não queremos um ano só, nós queremos 2. Só que, a lá Daniel Ricciardo, que a essa altura aceitaria qualquer coisa para continuar na Fórmula 1, o Bottas talvez tenha baixado a crise e falado, tá bom, vai, eu aceito um ano, redução de salário, etc e tal, e aí diante disso tu vive e fala, pô, cara experiente pode trazer alguma coisa importante para nós, versus um que é uma promessa e que a McLaren está dificultando o jogo, não é verdade? Então, talvez valha a pena a gente ficar com esse cara aqui. Então, o bom e velho diálogo vai resolver, às vezes, a questão, vai ser o desempate. Eu colocaria um novato. Tanto poderia ser o Bortoleto, como poderia ser o Colapinto, sendo que há vantagem para o argentino nesse momento, porque o argentino já provou-se. E aí, nada contra, em desfavor do Bortoleto, nem nada, mas o acaso colocou ele no carro, como o acaso colocou o Berman no carro no começo do ano, e foi isso que o validou como titular na Haas. Não sei se sem aquela atuação na Arábia Saudita, se o Berman ia conseguir. Na verdade, talvez o Magnussen ficasse mais um ano na Fórmula 1, como pelo jeito não vai. E nós estamos vendo aí uma passagem de bastão, porque Ricciardo, Magnussen e outros caras como Bottas, com o risco de perder, eles já são de uma geração, por exemplo, bem depois do Alonso, que continua, né? Eles já são de uma geração depois do Hamilton, porque o Ricciardo, o Bottas e o Magnussen entraram na Fórmula 1, o Hamilton já era o Hamilton, né? Então, é engraçado como algumas carreiras têm ciclos menores, inclusive por causa de resultados, tá? Então, esse é o primeiro tema.